Olá, sejam bem-vindos. Sou Elcio Numa, fotógrafo e coordenador aqui da Pan-Americana. Coordenador de fotografia, e hoje chamei um amigo, um convidado, Paulo Emura, fotógrafo e professor. Seja bem-vindo, Paulão. Obrigado. De novo, né? Seja bem-vindo de novo. Para quem Obrigado. não sabe, eu já dei aula aqui. Agradeço muito o convite desse programa. Acho que esse tipo de coisa que a Pan-Americana está fazendo aqui é muito legal. Vale muito a pena assistir. E estou muito feliz de estar de volta aqui na casa, né? É sempre gostoso aqui. É uma maravilha, é um prazer ter o Paulo aqui. É muito importante a gente estar sempre trazendo informações, e o Paulo tem muito conteúdo, ele pode nos agregar bastante. E o conteúdo é se a gente pode viver de fotografia, não é verdade, Paulão? Mas antes de falar sobre viver de fotografia, fala um pouquinho da experiência que você tem no mercado, quanto tempo você está trabalhando com fotografia, quando você começou, qual a idade que você começou? A idade foi em 1998. Então já faz um bom tempinho. Eu sou graduado em publicidade em 92. Na faculdade eu tive contato com a fotografia publicitária. E aí passei um tempo trabalhando com a parte de publicidade, que não tem nada a ver com o jeito de fazer publicidade hoje em dia. Era naquele jeito mais tradicional. E aí comecei a me interessar em realmente, falei, poxa, aquilo que eu vi na faculdade é legal, bacana, e comecei a estudar antes já de 98, né? E aí, em 98, eu me senti pronto para começar a trabalhar. E era no tempo do filme, então a gente gastava muito filme para aprender e tal, tinha muita insegurança para trabalhar, para você saber se tinha acertado a foto, não tinha o visor para ver. E aí, venho de lá para cá, acertando, errando, acertando, né? E aí a gente vai indo. Depois fiz uma pós-graduação em 2012 na área de fotografia, cinema e multimeios, né? E aí estou aí até agora. Nesse meio tempo também escrevi um livro, depois a gente fala do livro. Não, vamos falar um pouquinho agora. O Paulo disse que assim, ele escreveu um livro e disse que vai sortear esse livro no final dessa live. Né? Ele vai escolher a melhor pergunta, e aí a pessoa que fizer uma boa pergunta, ele vai escolher, e nós vamos deixar aqui na Pan-Americana para ser retirado. Por isso que é legal, inclusive, que a gente acha até bastante interessante. A gente trouxe uma pauta, um conteúdo, mas é legal que vocês façam perguntas. A gente gosta justamente dessa interação. E a melhor pergunta, aí a gente depois vê quem vai levar o livro. Maravilha. Foi interessante o Paulo falar que ele errou bastante, né? Errar bastante faz parte do processo, e a gente erra e a gente aprende com os erros. Isso acho que é a coisa mais importante. Muito, na verdade, a gente só aprende errando, né? A gente só dá o passo seguinte se aquele passo que a gente deu atrás ali não foi legal, né? E viver de fotografia é isso, né? A gente erra bastante e a gente vai tentar trazer um pouquinho, né, os aprendizados que tivemos através dos erros aí, não é verdade? Bora lá. Então eu vou apresentar algumas imagens aqui, começar com um autorretrato do Paulo. Opa, cadê? Volta um pouquinho. Vamos ver. Tá rodando? Essa é uma brincadeirinha que eu fiz, porque a ideia era, todo mundo faz lá o famoso autorretrato com a câmera aqui na mão. Eu falei, tá, fotógrafo vestido de preto, com câmera na mão, mas vamos fazer uma brincadeirinha que, principalmente quando eu fiz esse retrato, ele estava muito naquela história de, que equipamento que você tem, as pessoas achando muito que é muito importante o equipamento e tal. E aí, se vocês... Passa o videozinho de novo aí, por favor. Se vocês repararem aí, ó, é uma câmera de médio formato, de filme, aí depois tem uma câmera de mergulho, aí uma câmeretinha. Então, assim, é uma digital daquela dos primórdios, do digitalzinho, aquelas bem vagabundinha mesmo. Para mostrar que assim, gente, Fotografia é olhar, né? É olhar, foi uma tiração de sarro que eu fiz nesse autorretrato aí, né?
Então, Tá certo. para brincar um pouco com essa história do equipamento. Tanto faz o equipamento, né? Maravilha. O equipamento serve para a finalidade que tem que ser. Se é uma foto da sua família no seu celular, é o celular que vai usar. Se é uma campanha de publicidade com um arquivo gigante para fazer grandes painéis, aí não dá para ser o celular. Então, não importa o equipamento, importa se você sabe fazer ou não a foto. Nós vamos tocar essa conversa apresentando algumas imagens, né? E em cima dessas imagens pretendemos fazer alguns comentários. Ok. Aliás, o Paulo, quem quiser perguntar, pode perguntar, mas o Paulo conduzir um pouquinho aí. Tá certo. Escolhi essa imagem porque parece que é uma das primeiras imagens que você fez É uma ou das errou. primeiras digitais que eu fiz, né? Já tinha feito bastante coisa de filme, mas eu, por exemplo, nessa ocasião eu não tinha feito ainda um secador assim com esse brilho, com esse reflexo e tal. E eu tinha uma parceria com uma empresa que o fotógrafo era uma pequena agência de publicidade e era tudo verticalizado. Eles faziam o catálogo, tinha o estúdio e o fotógrafo tinha se aposentado. E também não tinha se adaptado com o digital e tal. Eles me chamaram, a gente fez uma parceria, então eu tocava o estúdio e eles tocavam a parte de conteúdo da agência. E aí foi legal pelo seguinte, legal tocar nesse assunto dos erros. Apareceu aqui um secador da marca tal, vamos fazer? Vamos fazer. E normalmente eu ia até eles tinham toda infraestrutura. Pô, normalmente eu ficava lá uma horinha, 2 horinhas, resolvi que tinha que resolver e ia embora, né? Rapaz, eu fiquei 5 horas fazendo essa foto aí. Nossa. Tomei um baile e assim, era um estúdio que também não tem, por exemplo, o que meu estúdio tem hoje, em termos de acessórios e tranqueiras e truques. Então, nem é uma luz que eu gosto hoje, mas na ocasião foi o que deu para fazer e eu demorei 5 horas, muito além do que tinha planejado, do que a própria empresa tinha planejado em termos de gastar esse tempo todo em cima de uma foto, né? Então, assim, essa é a final. Teve muitas outras muito feias, e que não deram certo, né? E aí, hoje em dia, por exemplo, eu faço um secador em 10 minutos e fica extremamente mais bonito do que isso, né? Porque eu acho que o mais difícil aqui, por exemplo, tem esse reflexo aqui, tem esse reflexo aqui, tem esse outro reflexo aqui. Fazer tudo isso no ambiente externo que não seja do seu estúdio deve ser um caos, né? É um caos porque você não tem tudo preparado ali na mão. E tem mais. Você... Desculpe, gente, a minha sinusite. Eu e você somos do tempo do filme, do tempo que a gente tinha que resolver a foto num clique só. Então você preparava tudo a foto antes. É claro que eu poderia ter feito, ilumina a parte de cima, bota no tripé, travadinha, bonito, ilumina a parte de cima, faz uma foto, ilumina o cabo, faz outra foto, ilumina o cabo daqui, faz a outra foto. Mas não é o meu pensamento, até hoje eu sou assim, eu quero resolver a foto num clique. Na foto, Tanto é que a gente até estava conversando outro dia que a sua lente deu problema, que você clica muito em e-commerce e tal, não sei o quê. Eu também faço, não no seu volume, mas assim, eu não fico, para fazer uma foto, um determinado trabalho, eu não fico clicando de monte para ver como é que vai ficar. Não, eu estou vendo ali na montagem. Depois eu faço o clique, pronto, está feito. Então, por exemplo, a minha câmera não é muito desgastada. Apesar de ter bastante tempo de uso, ela não é tão desgastada. Mas eu não faço isso pensando na câmera, eu faço isso porque é a minha formação. Por isso, inclusive, da importância de se estudar fotografia para valer. O que o Paulo comentou agora, por exemplo, eu faço bastante trabalhos no e-commerce, então a gente clica bastante. Recentemente, já 2 vezes, minha 2470 2.8, a série vermelha, ele travou o diafragma, né? E você tem que mandar para manutenção. Sim, na época saiu R$400 para arrumar o diafragma da lente e já travou pela 2ª vez. Então, tudo isso a gente tem que estar pensando na hora do orçamento, né, o desgaste do equipamento. Então, na hora de fotografar, todo mundo acha, vai lá, monta, faz o clique, né, porque é uma prestação de serviço, né, mas você tem uma bagagem por detrás que você estudou, na verdade, você tem o equipamento que você investiu, você tem seu know-how, você tem seu estúdio, todos os seus gastos. Agora, voltando nessa foto aí, você tomou prejuízo,
Você achou que ia fazer em 2 Não, horas, assim, 5 minutos? Nessa parceria, eles me pediam para ajudar a fazer o valor do trabalho fotográfico que a agência ia oferecer para o cliente dela, né? Então, a gente falou, não, eu acho que a gente resolve isso em umas 2 horas e meia, né? Então, você vai lá e calcula por 2 horas e meia. E gastei 5, né? Então, não faturou o que deveria faturar. Claro que a gente não criou nenhum tipo de problema entre a gente, eles viram a dificuldade e, inclusive, a partir disso, a gente falou, olha, a gente precisa fazer uns investimentos aqui no estúdio, né? Já que vai ter essa parceria. Então, aí também conversei com eles e montamos um planejamento para investir no estúdio, porque não a foto de produto não é tão simples como as pessoas pensam que é, sabe? Ah, não, vou fazer num cantinho ali e tal. Dá para fazer no cantinho? Dá. Mas será que você vai ter todas as condições daquele cantinho de fazer a melhor foto possível? Porque se a gente está fazendo um trabalho, a gente tem que entregar o nosso melhor. Você está cobrando por isso, é nossa obrigação entregar o nosso melhor. Então, né, é legal que você invista em equipamentos adequados. Se você só faz foto de sapato e 2 razors resolvem, ok. Mas amanhã ou depois você pega um batom que nem esse aí, que não é batom, é um para passar antes do batom. A cliente me explicou, é para passar antes do batom. Como é que você vai iluminar isso daí só com 2 razezinhos, uma coisa assim, fazer a luz? Porque aí não tem Photoshop, aí foi feito tudo na luz. Então, assim, você precisa, né? E aí é como a gente brinca, é um saco sem fundo, é investimento constante, né? Investimento constante. E erros constantes. Não é porque a gente tem o nosso tempo de profissão que a gente não erra, a gente erra também. E erramos bastante, né? A gente só não mostra. Eu vou passar umas imagens. Né, nessa longa carreira do Paulo aí tem várias imagens. A gente vai começar com algumas imagens de produto. Né? Aí, claro que tinha fiozinho, araminho, mas foi apagado. Mas a posição final foi essa mesmo. A luz, na luz não tem Photoshop, então eu queria esse contorno pretinho aí, eu queria aquele brilho bonito na latinha para dar a impressão de redondo. O que foi apagado foi os arames, os truquezinhos, né? Então provavelmente tinha um arame para cá, um arame aqui para baixo, escondido. É uma esponjinha, isso é leve, então o aramezinho funciona bem, né? Acho que era clipes, acho que eu peguei clipes, sabe? Peguei e aqui provavelmente tinha alguma haste segurando essa parte aqui? Tinha uma hastezinha que vinha ali de trás, com aquela massinha que a gente costuma usar. O taque. O taque, né? E beleza, né? Então, eu tenho umas hastes de acrílico lá que eu mandei fazer, mandei cortar o acrílico e tal, então se apoia, assim, fica bem legal. Quando você faz um orçamento desse, você pensa de que forma? Qual é o custo inicial? Você pensa como no seu custo? Para começar a montar um orçamento? É uma excelente pergunta, assim, porque inclusive quando eu dava aula, acho que em todos os anos que eu dei aula, tanto aqui como em outra instituição, é uma pergunta recorrente. Aliás, é o que me motivou a escrever o livro, né? As pessoas, todo mundo perguntando, mas como é que faz para orçar? Como é que faz para orçar? Eu falei, puxa vida, acho que tem que ter alguma literatura, né? Então, assim, a gente leva em consideração, claro, aqueles custos tradicionais que você tem, mas basicamente hora, Elcio. Quanto tempo eu vou investir nessa foto? E inclusive as horas administrativas. Lá mais para frente vocês vão ver que a gente trouxe alguns exemplos de fotografia de publicidade, de retratos de publicidade. Então, tem maquiador, modelo, não sei o que lá. Se é você que está correndo atrás de tudo isso, quantas horas você está investindo nisso, né? Então, você também tem. Então, não é só a hora da foto. Alguém pode perguntar, como já me perguntaram em sala de aula, professor, mas eu não tenho experiência para saber quantas horas eu vou gastar nesse projeto. Não tem. Mas ao longo do tempo você vai tendo que anotar, olha, eu fui fazer uma lata de cerveja, demorei 5 horas. A próxima lata de cerveja que você pegar, você fala, bom, é um trabalho que demora. Então vamos ver. Por hora, eu vou colocar o Paulo na geladeira agora, fria. Na fria. Paulão, então aquela foto que você levou 5 horas para fazer, o do secador de cabelo, hoje você disse que faria em 10 minutos.
E aí? 10 minutos de foto. Sim, mas você conhece a piada da martelada? Qual que é a piada da martelada? A piada da martelada é assim, né? O cara fala assim, pô, o cara tem um problema no carro, chama o cara lá para consertar o cara vai lá, pimba, quanto? R$1.000. Pô, R$1.000 para uma martelada? Não. É R$1 pela martelada e R$999 pelo conhecimento. Então esses 10 minutos são 10 minutos porque hoje eu aprendi com aquelas 5 horas. E de lá para cá, quantos secadores eu já não fiz, porque inclusive eu tenho um cliente de secador mesmo, né? Um fabricante. Então, é uma coisa recorrente para mim fazer secadores, por exemplo, né? Por exemplo. Então, claro, também a repetição te faz melhorar. Tá certo. Tem que fazer a repetição, né? Maravilha. Vamos prosseguir, então. Eu passei mais 2 imagens e vou passando as imagens aqui para a gente dar uma olhada. Né, joias, o Paulo já fotografou várias coisas aqui, tem entre joias, né, vocês viram produtos de beleza. Meu Deus do céu, esse deve ser muito difícil, hein? Esse é difícil porque é uma luz mais ou menos parecida com aquele anel anterior que estava ali, mas o detalhe é que esse daí, as pedras, ela ocupa uma área muito grande e redonda. Então o que acontece? Em geral, materiais assim bem brilhantes, você precisa de uma estrutura de luz extremamente grande em relação ao produto. Por isso que, por exemplo, você não pode fazer foto de carro em qualquer estúdio, tem que ser gigante, né? Se um anel desse, eu tenho um raise lá de 1 metro por 1 metro, imagina um carro. Tá. Né? Só que um raise de 1 metro por 1 metro não ilumina toda a pedra aqui do lado. Não. Então você realmente tem que ir buscando. E aí aqui, ó. Por isso que eu te falo que não dá para ficar testando foto. Olha aqui. Puxa, coloca uma luz aqui. Coloca uma luz ali. Outra aqui. E aí rebatedor. Muito rebatedor. Né? Rebatedores pequenos, grandes, espelhinho. Né? Para fazer uma foto dessa aqui, o set fica lotado de tranqueiras aqui. É impressionante. Mas é assim que funciona, né? Porque ó, tá tudo bem iluminado, Bem né? desenhadinho. Ó. Os brilhantes aparecendo. Fantástico. Parabéns, Paulo. Obrigado. Maravilhoso. Essa deu trabalho mesmo. Pergunta, é joia de verdade ou uma semijoia isso daqui? É uma bijuteria? Não é uma bijuteria, mas é pedra semi-preciosa. Tá. Agora, tem uma curiosidade com joia. Porque, inclusive, os clientes perguntam, olha, eu trabalho com semi-joia, com bijuteria, o valor é mais barato? Não. Eu já fotografei para uma grande marca de joias. E o grande lance, e é o que eu explico para os clientes, quando você usa a lente macro, você vê todas as impurezas da joia. Porque quando eles estão polindo a joia, por exemplo, o pelinho lá da máquina lá não chega lá no cantinho da dobrinha que segura a pedra. Né? A pedra em geral é assim, a pedra fica aqui, então o polimento lá não chega. E com uma lente dessa você pega tudo. Então assim, hoje em dia no digital você passa muito mais tempo retocando do que fotografando, né? Então, não importa se é semi-joia, se é joia ou se é bijuteria, o trabalho é o mesmo. Tá, deixa eu fazer outra pergunta. Eu também já fotografei joias, né? E aí, às vezes vem segurança, né? Não sei se você pede para a empresa que os produtos tenham seguro, tudo isso tem que ser pensado, né? Isso tudo depende muito do acordo que você faz ali na hora do orçamento com o seu cliente. Por isso que é muito importante você não sair orçando sem pensar. Você tem que raciocinar a respeito dessas coisas e questionar o seu cliente. Você vai me mandar um segurança? Você vai fazer seguro? Eu fui fazer fotos uma vez para uma empresa que tinha uma mineração e o escritório deles era aqui em São Paulo e eram barras de ouro. Aí o cara falou, você tem que vir aqui. Eu passei 11 portas, dessas que fecha uma para abrir a outra, 11 portas, blindadas. Deixei telefone fora, tudo fora, e ficou um segurança comigo o tempo todo, porque as barrinhas de 5 gramas é desse tamanho assim. Então é fácil de levar embora, né? Então o segurança ficou comigo o tempo, olha, eu preciso ir no banheiro. Então, o cara foi comigo no banheiro, assim. Então, tem essa situação, mas tem a situação que a coisa cara vai no seu trabalho. Por exemplo, eu fiz um trabalho uma vez para uma indústria de câmeras e pneus e que precisava fotografar com o modelo
podia até ter trazido essa foto, esqueci. 8 motos. E aí a gente alugou essas motos. Liguei pro meu sobrinho, alugamos as motos. Eles não queriam motos novinhas, eles queriam motos de uso em bom estado. Nesse dia, e eu coloquei no orçamento, porque eu pedi para trazer as motos um dia antes para fotografar no dia seguinte. Eu deixei um segurança 24 horas na porta do estúdio. Porque... Não tem jeito. Imagina se me roubam as motos lá. Imagina. Não tem condição, né? Por isso que o orçamento tem que ser muito bem pensado, né? Se a gente tem seja um produto pequeno, um valor X, mas o que envolve por detrás disso aí, seguro, né, segurança, se a gente esquece e não colocamos isso no orçamento, vai dar uma dor de cabeça futura. Vai, porque o orçamento, as pessoas muitas vezes não entendem. Não pode mandar um orçamento escrito ali no corpo do e-mail ou no texto do WhatsApp. Não, você tem que mandar um PDF, porque o orçamento é um documento. Uhum. A gente nunca quer brigar com o cliente, jamais. Isso não faz parte, né, do relacionamento comercial brigar. Mas se houver algum tipo de questionamento do cliente, ele vai pegar o orçamento e vai falar, olha, não estava aqui, ó. E aí quem que banca? Você. Uhum. Eu tenho o costume de colocar no meu orçamento vai aberto. Né? Então vamos supor que estou fazendo algum ensaio de moda, tem diária de fotografia, diária de assistente, eu tenho camareira, catering, maquiadora, assistente de maquiadora, assistente de camareira. Tudo que envolve. Tudo que... Aquele dia. Aluguel de estúdio, aluguel de equipamento, aluguel de iluminação, se precisar de marcenaria, tudo isso tudo discriminado, porque às vezes o valor é gigantesco, né? E você manda para o cliente todo fechado, ele fala assim, nossa, esse fotógrafo está cobrando caro. Mas na verdade o seu custo é muito alto, né? Às vezes você tem que embutir no seu valor o valor do modelo também. Sim. E aí você vai para o orçamento, sei lá, 100, 150, 200 mil reais. Imposto. Exatamente. Aí você muita gente se ferra nisso. Você tem que calcular também o imposto a ser cobrado. Perfeitamente. Né, dentro da sua nota. Dentro da sua nota. Inclusive, né, nem pensar em fazer trabalho sem nota. Não, né? Tem que ter CNPJ, tem que estar... Porque senão você nem gera credibilidade para o seu cliente. Não, recentemente, olha como a gente aprende. Depois de 30 anos de fotografia, eu fui aprender. Estava falando com um contador e ele falou assim, eu estou calculando de colocar 18%. Mas, se você só colocar o valor aí mais 18%, então você está fazendo errado. Mas por quê? Se você colocar o valor e acrescentar 18%, tem um valor X. Se você vai repassar esse valor para o cara, você está pagando um pouquinho o valor dele. Eu falei assim, e como faz esse cálculo? Isso eu me toquei, Aí ele me deu uma fórmula, o valor, eu acho que era vezes a porcentagem, dividido por alguma coisa. Então... Eu não lembro exatamente qual que era o valor. Meu contador fez isso também. E aí eu fui descobrir que eu sempre tomei o prejuízo de 2 a 3% porque é simples. Em cima da minha nota fiscal. É simples, você faz a conta. Você vai fazer uma nota de R$100 com um percentual de 10. Aí você vai falar, então vou colocar 110%. Então, a hora que você vai pagar o imposto, você não vai pagar sobre 100, você vai pagar sobre 110. Exatamente. Então, você está perdendo esses 1, 2%. Então, você tem que calcular esse imposto sobre o valor final do próprio imposto. É muito louco isso, cara. Por isso que esse aí, meu contador me avisou antes já do que você. O fotógrafo pode fotografar bem. Mas ele tem que ter um bom contador por detrás, senão tem que ter um bom contador. Administrador. Ele tem que saber, cara, sabe uma coisa, Elcio? Você tem que entender que você é uma empresa. Então, você tem que ser um administrador antes de mais nada, né? Com certeza. Chegou uma pergunta aí, quero saber qual equipamento o Paulo usa. O Paulo estou torcendo para que seja Canon. É Canon. É Canon, né? Mas, eu vou te falar até uma coisa assim. Até hoje, inclusive, um cliente meu que está montando um estúdiozinho na empresa lá, provavelmente eu vou perder esse cliente, eles estão montando lá, né? Mas eles me perguntaram, eu compro o Sony ou eu compro o Canon? Eu falei, olha, tanto faz. A diferença, na minha opinião, hoje, é uma questão que não tem nada a ver com o equipamento em si, e sim com o pós-venda das empresas. A Canon é a melhor rede
que você tem de manutenção. Que nem você falou que mandou arrumar a lente e tal. E se quebra da Sony, como é que faz? É complicado. Hoje no Brasil, né, a grande maioria das marcas eles acabaram saindo devido às questões políticas, né, não compensa uma empresa internacional estar no Brasil. Então hoje só Canon está aqui. Então eu também migrei para Canon devido a essa questão aí. Você tem uma rede de manutenção, porque assim, vai dar manutenção. Não é que assim, talvez dê, vai dar. E a gente tem que pensar nisso no orçamento, né? Colocar sempre a depreciação do seu equipamento. Se quebrar uma lente, se quebrar, sei lá, quebrou já 2 vezes a entrada USB da minha câmera. Aonde vai o cabinho para Vai o cabinho para conectar direto com o computador. Nossa, mandei arrumar. Quebrou. O meu nunca quebrou. R$800. Ui, cada vez. Ui, que dor. Então você faz uma foto, sei lá, vamos supor, né? Que tem que cobrar R$300. Só que quebrou o cabinho ali, paguei 800. Tá pagando para trabalhar naquele job e pagou para trabalhar. Já era. Vamos para a próxima imagem, porque a gente gosta de fazer, vocês percebem que a gente gosta de falar. E aí não vai dar para ver muita coisa. Bom, o Paulo fez essa... Opa! Vou voltar mais um pouquinho aqui. Tem essa foto de hambúrguer. Então, você viu, ele saiu de estilo, de produtos, né? E agora estão em gastronomia. E tem o making off dele também, que eu acho bem interessante para a gente estar assistindo. Vamos ver. Agora, assim, enquanto passa o making off, normalmente eu contrato uma food stylist, uma produtora de culinária, uma produtora de objeto, uma cozinheira, né? Agora eu tô vendo que o Paulo faz tudo, cara. Eu acho que vou chamar ele para limpar lá o estúdio também. Preciso de uma faxineira lá. Tudo depende... Olha lá, olha lá. Então, isso daí é o seguinte, tudo depende muito... da verba que você tem, e aí de novo a gente volta lá em você conseguir tirar a maior quantidade de informações antes de fazer o orçamento. Porque se dá para você, tem verba para você contratar um produtor de objetos, uma food style e tal, contrate, é melhor. Mas aprenda com essa pessoa, porque vai acontecer situações como essa em que você vai ter que produzir. Né? Essa pessoa que vocês viram de touquinha não é uma food style, ela é a cliente. Então, ela estava me ajudando assim nas coisas de cozinha, mas ela não sabia, por exemplo, o truque dos palitinhos ali, porque se você coloca tomate, pão, não sei o que, as coisas afundam, mais o creme embaixo ali afundaria. Então, você faz o truque do palitinho. Isso aí eu aprendi com uma produtora que uma vez lá atrás eu contratei. Então, tudo depende, né? Se você tem verba ou não. Tendo verba, eu sou do seguinte princípio. Tendo verba, contrate sempre terceiros, porque o seu trabalho só vai crescer. Eu penso cada fotógrafo trabalha muito diferente, né? Sim. Eu acho que o importante é a gente ter a consciência que quando você está lá fazendo a produção de objetos, fazendo o styling, né? O fotógrafo pode estar pensando já na luz e clicando. Então, às vezes, pode ser uma economia muito besta também, né? Porque você podia estar produzindo, sei lá, 8 fotos, enquanto você passou o dia produzindo uma ou 2 fotos. Exatamente. Né? Então, a sua diária pode ser que fique mais... Você ganhe mais, é lógico, porque sua diária está ali, né? Mas para o cliente é péssimo. Falar nisso, Elcio, você até falou uma coisa que eu, no meu modelo de negócio, eu não gosto. Eu não trabalho por diária. Eu faço o cálculo de quanto tempo eu vou levar naquele trabalho, que pode ser 1 dia, 2, 3, mas eu não cobro por diária, eu cobro por foto. É muito perigoso, pelo menos na minha experiência, e seja no ramo da publicidade, do evento corporativo, do casamento, não importa. Porque é muito perigoso, na minha opinião, porque você pode ter que trabalhar igual um camelo e ainda deixar de ganhar dinheiro. Eu acho que para cada área, acho que tem as suas coisas específicas. Mas né? mesmo quando eu fazia evento, porque eu já fiz evento,
Eu estipulava o número de fotos e X por foto extra. Sim. Você vai fazer um evento, sei lá, um diretor de uma empresa vai ganhar um prêmio. Um evento ali de 3 horinhas. Então tá, evento de 3 horinhas, tanto. A hora extra é tanto. Pô, se você não conseguir contar uma entrega de prêmio com 150 fotos, também tem que repensar um pouco a sua vida fotográfica, né? Então você estipula lá, 150 fotos. A partir da 151, sei lá, R$5, R$6, porque também você quer estimular o cliente a comprar a foto também, né? Então, agora, no caso de uma foto publicidade, não vai ser R$5, R$6, aí é proporcional ao tamanho do trabalho. Você também não vai fazer 150, você nem consegue fazer 150 fotos num dia. Então, tudo é proporcional. Mas eu sempre cobro foto extra. Sempre. Não, eu acho que é um momento que cada fotógrafo tem que descobrir o seu clique, né? Isso. Quanto vale, se você vai cobrar por foto, se vai cobrar por diária, se vai cobrar por hora de trabalho, né? Então, é uma grande interrogação. Acho que cada fotógrafo tem sua forma de trabalhar. Mas você quer ver um exemplo fácil das pessoas enxergarem que ele está pagando para trabalhar? Aquela foto do anel que eu te falei, que deu um trabalho danado também para tratar também. Se eu fosse... Naquele caso especificamente, eu quis tratar aquela foto. Mas se você contrata um tratador, você não vai pagar esse tratador? E se você vai tratar, por que você não vai receber por essas horas trabalhadas? Uhum, com certeza. Então, assim, hora trabalhada é hora trabalhada. Não importa se é fotografando, se é correndo atrás de modelo, de produtores... se é tratando imagem, hora trabalhada é hora trabalhada, tem que ser paga. Com certeza. Eu acho que tudo a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? Tudo, absolutamente tudo. Eu hoje, assim, tem alguns trabalhos que eu faço por foto, né? Tem alguns trabalhos que eu cobro diária, mas quando eu cobro a diária, além de cobrar a diária fotográfica, as fotos são cobradas à parte. Então, sim, o que acontece? A minha diária fotográfica é tanto. E aí, se eu fiz 300 fotos e o cliente escolheu 300 fotos, eu vou cobrar as 300 fotos um valor X. E aí, se ele quiser que eu trate as 300 fotos, cada foto tem um valor de tratamento também. Nesse modelo, tudo bem. Aí sim, né, é um formato que eu tenho trabalhado bastante. Você não sai perdendo. Diária fotográfica e cada foto selecionada também é cobrado. Perfeito. E cada foto que há um tratamento também é cobrado. Perfeito. Né? Então, e aí eu tenho aqui diária fotográfica, e aí tem uma estimativa, porque o cliente sempre tem uma estimativa de quantidade de foto que ele quer. Sim, sim. Eita. Certo? Certo. Bom, e aí acho que vai indo. Vamos aqui, a gente tem uma imagem... várias imagens, né? Isso foi um trabalho grande também. Esse sim, produtor de alimento, produtor de objeto, alugamos uma casa. Tinha produtora de locação também? Não, porque a própria produtora de comida morava nessa casa, ela mandou as fotos, eu falei, serve. Né? Mas ela recebeu por isso também. Ela recebeu pela produção dos alimentos em si e pela locação da casa. Uhum. Inclusive, a gente ficou restrito ali. Sala, lavanderia e cozinha. Né? Não é que também alugou a casa inteira, sai jogando bola na casa da pessoa. Não é isso também, né? Então... E aí você descarrega uma tonelada de equipamento porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Você tem uma reunião de briefing, depois que você acertou a produção e o orçamento e tudo mais, aí você tem uma reunião de pré-produção, de execução mesmo, né? Como nós vamos executar o trabalho, qual foto primeiro, qual foto segundo, qual a terceira, em função de logística para ganhar velocidade no dia, né? Tá. Então, a gente tem... E é interessantíssimo que você tenha essa reunião de pré-produção para o seu dia render, senão você vai lá achando que vai fazer 15 fotos e faz 2, né? Ricardo Watanabe, grande Ricardo. Paulo, quando fiz Pan-Americana, tive uma grande dúvida que seria qual segmento da fotografia eu deveria seguir. Existe alguma maneira de dar esse start para quem está começando na carreira? Excelente pergunta, excelente pergunta. Acho que todo mundo que está em começo de carreira faz essa pergunta, né? Até porque
vira e mexe, eu vi acontecer aqui na escola, o aluno vem com uma ideia, não, eu só gosto de produto, eu odeio fotografar gente, não sei o quê. Aí o cara tem aula de retrato, o cara se apaixona, esquece a foto de produto e se apaixona por retrato e tá lá fotografando gente, que é uma coisa que ele falou que não iria fazer nunca. Então, assim, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para quem está começando, terminando um curso e começando uma carreira é experimente. Experimente todas as... Claro, assim, se você sabe que você, putz, assim, olha, eu nunca vou fazer jornalismo na minha vida, não gosto, não quero, bom, então nem tenta, mas fora as outras áreas que permeiam a sua vontade, o seu desejo, você tem que fazer. E outra dica é, comece fazendo eventos sociais ou corporativos. Muitas vezes a gente tem alguns preconceitos com isso e tal, mas mesmo que você pretenda seguir uma carreira de estúdio, mas faça evento, porque é onde você vai pensar rápido. Regular flash, clicar rápido, ter um olhar, você vai treinar o seu olhar, você vai pensar a fotografia em todo o contexto rápido, né? Vai aprender a lidar com pessoas. Eu acredito, assim, eu sou prova viva disso. Eu quando comecei minha carreira, eu gostava de fotografar pessoas. Eu adorava retrato, então comecei fazendo editorial de moda, comecei fazendo retrato. E aí eu falei, eu nunca vou fazer estilo, nunca vou fazer produto. Até que comecei a fazer alguns catálogos de moda e um dos grandes clientes disse, eu tenho uns produtos para fotografar. Eu falei, não faço estilo. Assim, como você não faz estilo? Tá louco? A moda, o vestuário é estilo. É estilo. Um brinco é estilo. O anel é um estilo. Ele pode estar no modelo, mas é um estilo. E aí eu falei assim, se você não vai fotografar, vou ter que contratar outro. Aí eu falei, opa! Né? Aí eu falei, bom, tem que fotografar. Eu me apaixonei. Por quê? Eu fui descobrir que trabalhando o estilo, eu comecei a dominar a luz, aprendi muito sobre iluminação e aí me apaixonei. Assim, fotografia é luz e sombra. E o estilo é que me trouxe essa bagagem. Legal. E aí fotografar família foi muito bom, fotografar casamento foi excelente, fotografar... Acho que a gente tem que experimentar para falar que não gosta. Porque se a gente não experimenta, a gente vai falar que não gosta e, na verdade, é uma coisa que, sim, é um bichinho que pica você. Então, a dica é, fotografe de tudo. E aí, para você se dar bem, você tem que fazer de coração, tem que estar apaixonado e tem que ser dedicado. A Carla Barbieri Fernandes. Carlinha, tudo bem? Na experiência de vocês, o que dá mais resultado é para conseguir entrar no mercado de trabalho? Ou seja, seu nome chegue ao cliente, tráfego pago, orgânico ou outro? Essa é uma pergunta... Isso é uma pergunta capciosa. Porque assim, não é todo mundo mesmo. Por exemplo, assim, eu tenho amigos fotógrafos. Aqui eu e o S, a gente já passou dos 50, né? Então, assim, vamos falar baixinho, passando dos 50. E a gente tem colegas da nossa faixa etária que não se adaptaram. Aí muita gente fala, não se adaptou ao digital? Não é questão de se adaptar ao digital, porque da lente para frente não mudou nada. Ou você sabe fotografar ou você não sabe. Da lente para trás mudou tudo. Mas nem é essa a questão. É a divulgação digital que esses caras não se adaptaram. Então... a gente também não somos aqui os mais experts para falar de divulgação digital em si, porque a gente é usuário da coisa. Mas eu procuro, por exemplo, manter o meu Instagram sempre extremamente atualizado. Eu tenho uma rotina de postagem, eu não faço tráfego pago, porque eu acho que isso, para mim pelo menos, eu fiz umas 2 vezes. Talvez por ter feito errado não funcionou, mas eu fiz, e assim, meus clientes hoje vêm pelo Instagram mesmo, os clientes novos, né? Porque botar o portfólio debaixo do braço e sair atrás, hoje em dia, raras as empresas que te recebem, né? Então, é a divulgação digital? Sim, isso é indiscutível. A maneira, hoje é Instagram, amanhã, sei lá, né? Acho que a gente tem que ter um bom... acho que tem que ter o Insta, tem que ter o Face, tem que ter site, né? Várias pessoas acabam entrando em contato, pedem um site também. Site isso é fundamental. É importantíssimo. Agora, uma coisa que assim, é experiência minha, tá?
prestação de serviço, um bom atendimento. Sem dúvida. Assim, quando a gente fala em fotografia, você tem que trazer qualidade e agilidade. Tem que ter qualidade e agilidade. Isso assim, é padrão. Respeito com as necessidades do cliente. Então, a ética acho que é muito importante. Né? Então, o atendimento e saber cobrar o justo, não extrapolar e nem muito abaixo, porque abaixo você prejudica o mercado. Acima, e a si próprio, né? E a si próprio. E acima, assim, está sendo injusto o cliente. Então, seja honesto, né? Cobre o justo e o bom atendimento. Tem que ser ágil, tem que saber conversar. Esse networking, eu acho que é fundamental. Hoje eu tenho muitos clientes e assim, sendo super honesto, foi boca a boca. Boca a boca. Né? Então, boca a boca. Só que daí, quando chega no ouvido de outra pessoa, nossa, ele tem um fotógrafo assim, assim, assado. Quando entra em contato, você tem um site, você tem um Insta, né? Então, o site, o Insta, a primeira pergunta que o pessoal faz. Primeira pergunta. Então, precisa ter um site e um Insta. E é isso, Carla. Olha lá, outra pergunta. Eu deixo você ler agora. Marcelo Price, ou se eu não estiver pronunciando errado, você me desculpe. Como valorizar o trabalho e saber cobrar em um mercado hoje vasto, competitivo, cheio de gente boa e também cheio de fotógrafos, entre aspas, de internet, que nem sempre entregam o melhor trabalho? Marcelo do céu, é verdade, isso é complicado mesmo. Por quê? Realmente, as pessoas, assim, às vezes olham tutoriais na internet e se acham fotógrafos, né? Não que os tutoriais não sejam bons, mas a pessoa que está começando uma vida fotográfica, qualquer coisa que ela vê a mais do que ela sabe, ela vai achar que é bom. Mas a gente que já tem um certo tempo de mercado, a gente vê alguns tutoriais, alguns são excelentes mesmo. Agora, você vê outros, você cai de costa com o tamanho bobagem que o cara está falando. Então, assim, a sua pergunta, acho que vem ali de complemento do que o Elcio estava falando. Porque como é que você vai se posicionar em termos de valor no mercado? Portfólio. Porque, é claro, um fotógrafo iniciante não vai conseguir, por mais que ele queira, por mais que a planilha dele diga que ele tem que cobrar 1.000, talvez ele não consiga cobrar 1.000, porque ele não tem portfólio para isso. Aí chega a gente lá e apresenta o nosso portfólio, que é o nosso site hoje em dia, o cliente vai falar, não, 1.000 para você eu não pago, mas para eles eu pago. Isso a gente passou por isso na nossa época e até hoje, até hoje, né? Não, claro, existem vários níveis de fotógrafo. Aonde você mede o nível? O nível do seu trabalho. E você tem que se respeitar. Se você não se respeita, é complicado. Então, inclusive, eu tive, né, num dos parceiros da Pan-Americana Digipix. Obrigado sempre, Marco, pelo convite aí. Participei do Digipix Day, teve uma palestra de uma pessoa, acho que é Tatiana Mica, se eu não me engano, Tatiana Mica ETC. Ela entrou no palco falando, vocês estão de parabéns, né? E ela elogiou todos os fotógrafos, porque graças ao fotógrafo, ao trabalho bem executado, os produtos dela estão em lugares maravilhosos. Quer dizer, então, eu acho que assim, você tem que se respeitar, você tem que cobrar o seu justo, né? Você tem que ter seu valor. Se você não tem seu valor, você vai se depreciar. E esperar, né? Tem um momento certo de você ter esse fluxo. Sim. Não é verdade? De você cobrar mais, de você... E como você conseguir vender isso para o seu cliente? E aí está o portfólio. Se você não tiver um bom portfólio, um bom conhecimento, né, técnico e de linguagem, você não vai ter um bom portfólio. Por isso, estudar é muito importante. Nossa, faz toda a diferença. É bom assistir tutoriais na internet? Claro que é. Mas para você precisa ter uma bagagem anterior. Até para filtrar as coisas. E o portfólio vai te dar o nível. Porque você não pode mentir no seu portfólio. Às vezes você está louco para fechar um trabalho e aí você fala para um colega, me empresta as suas fotos aí para eu mostrar lá para o cliente. Aí o cliente vai lá e fecha com você. Mas você vai saber fazer aquelas fotos lá? Tem esse problema, né? Emprestar foto para portfólio é complicado, viu, gente? Mas isso acontece, não acontece? Acontece. Bom, vamos lá. Flávio Sampaio, amigo de coração. Todo médico começa sendo clínico geral para depois entrar numa residência. É a mesma coisa com os fotógrafos. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Uma afirmação. E eu concordo, Flavião. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos seguir que o nosso tempo está acabando ali, hein? Mas vamos, se puder, a gente fica mais aqui. Vamos ver. Depende aí do Ibope aí. Bom, agora nós vamos entrar com o estilo de splash. Nossa, é uma delícia trabalhar com splash.
É divertido demais. É divertido, tem um making off aqui. Isso daí também é o seguinte, né? Que você falou de rede de relacionamento. É importante você ter uma rede de relacionamento com o seu cliente, mas com seus colegas fotógrafos também, né? A gente aqui, eu, você, o próprio Flávio que está aí nos assistindo, a gente teve o privilégio de conhecer o Tony Genérico. Então, assim, mesmo com anos de experiência, já tinha feito os outros tantos splashes, quando eu peguei esse job, eu fui conversar com o Tony, que é o mago do splash no Brasil, né? E quiçá no mundo aí. Então, assim, você tem que se apoiar também em quem pode te ajudar. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Nenhuma. Networking, né? Se você não tem amigo, você não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, sabe, você tem que criar um elo, um laço com os seus colegas, seja fotógrafos, sejam produtoras, sejam stylists, sejam tudo. Né? Esse networking que vai te colocar no mercado. Exatamente. Né? Tem muita produtora que acabou me indicando para um job. Tem clientes que confiam, por exemplo, clientes de moda, e você trabalhou muito mais tempo em moda do que eu, você pode me confirmar. Tem clientes que confiam tanto na stylist deles que fala para ela arrumar o fotógrafo. Exatamente. E se você é amigo dela, você está na jogada. Se você não é amigo dela, você está fora. Simples assim. Né? Então, o network não é só para arrumar cliente, no seu backup também. Deve ser parente seu, meu irmão tá me assistindo, meu irmão tá me assistindo lá da Holanda, hein, gente? Opa! Ô Luiz, tudo bem aí? Que legal, tô feliz de te ver aí. Vivendo aqui no exterior, eu pergunto, vocês veem a chance de exportar as suas fotos? Eu acho que sim, no mundo digital hoje, sim. Aliás, recentemente eu fiz um trabalho aqui no Brasil, mas eu fui contratado pelos Estados Unidos. E olha a importância do site. Chegou lá um pedido de orçamento pelo site, pelo meu formulário de site. E aí eu comecei a olhar, achei que muitas vezes entra aquelas empresas indianas no meu site lá querendo oferecer serviço de tratamento de imagem por centavos de dólar. Eu nem dou bola para isso. Aí eu olhei e falei, não, mas não é um pedido de orçamento. Aí entrei em contato com a pessoa, entrei no LinkedIn, fui no LinkedIn ver se a empresa existia. É uma empresa enorme, é uma produtora de áudio e vídeo, e eles estavam fazendo um evento global de uma empresa que atua aqui no Brasil também, e tinha que fazer retratos corporativos. Era um evento que globalmente começou às 0 horas na Ásia, nos países da Ásia, e terminava às 0 horas aqui no Ocidente, passando lá por Chicago, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E eu fui escolhido para fazer aqui os retratos corporativos da equipe, era um evento de vendas. Não era para fotografar o evento, era para fazer retratos corporativos, aproveitando que a equipe estava reunida. Então, sim. Dá para fazer. E as fotos foram para fora. Eu fiz uma foto de embalagem de feijoada que legal. Que estava sendo vendida no Japão. Olha que demais. Então, uma agência do Japão entrou em contato. Então, o incrível, assim, incrível não, né? É o lógico. Eu tinha que fotografar de madrugada, porque são 12 horas de diferença. Sim, para eles acompanharem a foto. Então, eu estava fotografando aqui, digitalmente, e aí eles estavam online lá e aprovando. Que demais, Elcio. Então, a era digital não tem limite. Por isso da importância, e isso é uma falha minha, meu site não está em inglês, mas pretendo fazer isso. Sim. É possível a gente atuar para fora, sim. Maravilha. Vamos prosseguir. Tem splash, tem um making off aí dessa taça de vinho, né? Essa taça de vinho, Castanho, corta aqui, por favor. Ó. Essa taça de vinho é essa daqui, ó. Então acompanhem aí o making off, que aí vira, né? Raramente a gente fica com o material final, mas dessa vez eu consegui pegar o material final. Acho que tem que voltar mais uma vez. Ah, não, tá aí. Ó, os truquezinhos, a borrachinha que a gente usa. E aí, eu já sabia que o layout tinha fundo preto, né? Que a capa do catálogo ele já tinha me mostrado a arte, então
Aí a gente fez já no fundo preto. Maravilha. Então saímos de produto, né? Agora pessoas. Isso foi para um laboratório médico que era não era uma pomada, era um medicamento, se eu não me engano, para dores nas juntas e tal, né? Então o cara ia tomando medicamento e o cara ia melhorando assim, né? A ideia era essa, a progressão do medicamento. Você quer ler aí? Douglas Mucci, é isso que se fala? Boa noite. Como entrar no mundo da fotografia de corrida de carro? Bom, olha, eu teria que chamar o Wagner Carmo, foi um ex-aluno e um super fotógrafo aí esportivo hoje. Paixão, e tem que, assim, fotografa bastante, começa pelo kart, né? Fotografando kart você vai conseguir experiência, e aí a ousadia, entrar em contato. A pergunta dele é ampla para todas as áreas, né? Eu acho que para todas as áreas. Né? Muitas vezes você fotografa e tenta vender sua foto. Se você está perguntando isso de carro, provavelmente você gosta de carro e de alguma maneira você está envolvido em corridas e tal. Então você tem alguma abertura aí para estar nesses lugares. Então assim, não pensa em dinheiro num primeiro momento, já que você está estudando e tudo mais. Fotografe, faça o seu melhor, invente, estude outros fotógrafos que fazem foto de carro para fazer diferente deles. Para você ter o que mostrar. Porque se você faz um trabalho igual a alguém que já é renomado, é claro que vão contratar o renomado. Então, você tem que sempre fazer melhor do que esses caras. É claro que no começo é difícil, mas você tem que estudar os seus concorrentes. E a pergunta dele, não sei se é fotografia de carro esportiva ou fotografia de estilo de carro. Pode ser. Pode ser os dois também. Então, estilo de carro, assim, se você está assistindo desde o começo, você viu que tem a foto lá do anel. A corrida de carro. A corrida de carro, Então é esportiva, é esportiva. Aí tentar se filiar a uma agência de esportiva, aí acho que vai, né? Vai. Vamos continuar. Cláudia Ferreira perguntou que tipo de fotografia você fazia. Claudinha, tudo bem? Professora aqui da escola. Claudinha querida, amiga querida. Qual tipo de fotografia você fazia no começo de carreira? Para mim foi natural migrar para foto de publicidade, porque eu estudei publicidade, né? Então, eu sempre me interessei por esse tipo de foto. E dentro da publicidade, a gente acaba fazendo o que aparece, né? Ou é foto de gente, ou é foto de comida, foto de moda, foto de produto. Então, eu sempre fiz esse mix. Eu acho até, Claudinha, que hoje eu consigo fazer praticamente, assim, tecnicamente falando, praticamente qualquer foto, porque eu tive essa base lá atrás e do filme, né, que você testava, pensava muito na foto antes de clicar e tal. Então, assim, isso me deu uma boa bagagem, assim. Foi realmente uma escola começar com filme. O Marcelo Praz escreveu de novo, vale a pena fazer um site do zero ou é melhor usar plataformas gratuitas? Qual o volume de material para publicar? Imagem sempre na mais alta qualidade? Posso falar? Deve. Olha, eu acho que site, se você conseguir criar do zero, você vai ter uma cara boa, mas hoje tem muita coisa pronta, montada que vende. Acho que a diferença maior é o nível de qualidade da sua fotografia, tá? E assim, o menos é mais. Né? E as imagens, a qualidade da imagem, eu acho que tem que ter uma resolução para o monitor, certinho, sabe? Pelo menos... 1000 o lado maior, né? 1000 pixels o lado maior. Acho que depende muito do site que você acaba utilizando, na verdade, né? O WordPress funciona muito bem, eu acho fantástico o WordPress. E assim, eu acho que a qualidade visual que você vai colocar dos seus trabalhos e também... Não adianta colocar um monte de coisa. Coloca a nata, o melhor do melhor ali. Essa parte da pergunta dele, qual o volume de materiais, eu sempre vejo o seguinte. Eu faço muito retrato corporativo também. Não é incomum o cliente vir, já trabalho fechado, veio para a sessão de fotos e fala, puxa, mas eu vou pagar em uma foto sua, o que eu paguei, o cara me deu lá um pacote de 50 fotos. O meu raciocínio, para mim, né, claro que eu não vou falar para o cliente, mas
Se ele pagou o que eu vou cobrar dele, uma foto, 50 fotos, ele jogou fora o dinheiro. Ele está aqui fazendo outra vez, então ele não aproveitou nenhuma das 50. Mas muitas vezes essas 50 fotos é assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Dessa seleção de fotos aqui, é uma foto. Então não adianta você pôr mais do mesmo. Outro dia eu vi lá um fotógrafo de casamento, eu estava pesquisando umas coisas lá e eu acabei caindo num fotógrafo de casamento. E o cara pôs, sei lá, 20 fotos, que até é um volume legal para pôr sobre casamento, na minha opinião, mas eram 2 noivas diferentes só. Então, peraí, o cara tem 20 fotos e só tem 10 de uma e 10 da outra, então ele só fez 2 casamentos? Então você vai pôr 20 noivas, põe 10 noivas diferentes, põe 2 de cada noiva. Porque aí o cara, não, o cara já fez vários casamentos, né? Então tem que pensar nesse tipo de coisa. Né? Não adianta ter repetição de fotos. Fotos, quando a pessoa fala assim para mim, eu quero fazer um trabalho, quero fazer 5 fotos lá corporativas. Na minha cabeça são 5 fotos diferentes, 5 fundos diferentes, 5 trocas de roupas diferentes, e não 5 fotos da mesma situação. Né? Os caras só mexendo a mão. Isso não é 5 fotos, isso é uma foto. Eu coloco no Drive e ganho dinheiro. Né? Então, não é assim que funciona. Então, para apresentação no site é a mesma coisa. Pensa, né? O raciocínio é o mesmo. Maravilha. Bom, eu passei algumas imagens que ele fez para a Quinase, né? Campanha publicidade. Que assim, né, tem que correr atrás de modelo, de figurino, de maquiagem, de... Né, dá um trabalhão, tem um monte de gente no estúdio, tem que pensar em comida, né, Elcio? Catering. As pessoas às vezes não se tocam nisso, vai ficar lá o dia inteiro lá, uma hora as pessoas têm que comer, e ninguém trabalha bem de barriga vazia. Semana passada eu fui para um cliente grande, né, só que a gente foi na empresa dela e ela falou assim, Elcio, pena que não foi no seu estúdio, né, aquele catering que você contrata é maravilhoso, a gente é gordinho. Carlinha... iluminação de estúdio. Depois de estudar na Pan-Americana, claro, é prática, prática, prática. Ou vocês indicam algum outro degrau que não devemos pular? Não se pula, na curva de aprendizado não se pula nada. Eu acho que você fez a pergunta e você respondeu, Carla. É prática, prática, prática e tem que testar, né? Quando você, por exemplo, hoje chega um produto para mim e um briefing, eu já sei o set de luz que eu vou fazer. Eu não sei se você age dessa forma, mas na minha cabeça já começa a vir o set. Quando você não tem essa experiência, é muito interessante que você faça teste sim, né? Então, e se eu iluminar desse jeito? Clica. E se eu iluminar desse outro jeito? Clica. Entendeu? Mas não é aleatório para ver como é que fica. Não, você pensou na luz... Você sabe o resultado de luz, você só precisa ver se vai ser adequado àquele layout que o cliente te propôs, né? Porque também tem que ser adequado à linguagem do layout que você está fotografando, né? Sim. Bom, então eu passei algumas imagens, vocês viram que o Paulo já fez vários retratos, moda. Eu acho que a questão, né, de anos de carreira, eu acho que experimentar e fotografar, porque você não fotografa só uma coisa, você fotografa tudo, né? Tudo. Elcio, você sabe uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender? É muito sedutor ver alguém como eu, como você, como o Tony Genérico, como pessoas que já estão na estrada há muito tempo e ver uma foto como essa, que não é fácil fazer, essa realmente não é fácil, é complicada fazer essa foto dessa moto aí, por exemplo. E a gente, assim, né, conseguindo viver de fotografia, você tem filho adolescente, eu tenho filho adolescente, você sabe o custo que é, e a gente consegue manter a nossa casa com o nosso faturamento. É muito fácil ficar seduzido e falar, nossa, é baba, vou ser fotógrafo. Não. E também não é fácil você ver um médico bem-sucedido e um advogado, um engenheiro, até mesmo um youtuber. Se você pega lá, hoje mesmo eu estava assistindo lá o Manual do Mundo, não sei se todo mundo conhece, mas o Iberê é um cara, acho que é o maior canal brasileiro hoje de divulgação científica, assim. O cara tem quase 15 anos de ser youtuber, assim. Então, não é que o cara começou agora, hoje o cara fatura muito e tal. Então, vocês não podem ficar seduzidos
tem que ser um norte. Ah, puxa, eu quero ser bem-sucedido como fulano. Legal, bacana. Mas não vai achar que você vai em 2, 3 anos você vai arrebentar, porque não vai. Né? Não estou desestimulando, mas nenhuma carreira é assim. Nenhum cara se forma engenheiro na USP, na Poli, e vai ser engenheiro aí de uma construtora e ganhar 50 pau por mês. Não vai. Não vai, não é assim. Aí eu discordo um pouquinho, porque eu conheço gente que assim, estudou, tem qualidade, tem o olhar e conseguiu se vender em 2, 3 anos ganhando dinheiro. Mas ele vai ficar 10 anos nesse patamar? Ó, já está há 5. Você entendeu? Né? Então, acho que a questão é manter a qualidade. Mas não é uma regra. Não é uma regra, não sei. Não é a maioria que consegue fazer isso. Por exemplo, sempre existe exceção. Sempre existe exceção, mas, por exemplo, não é fácil entrar. Não é fácil. Mas se você entra no mercado, né, consegue seu primeiro cliente, se você fizer tudo que nós falamos, né, ética, qualidade, atendimento, esse networking funciona. Não, né? Eu não estou dizendo que eu acho que a gente precisa muito ter essa consciência dessa ética, dessa qualidade e de investir. Se você investe, assim, a gente nunca pode você nunca pode parar de estudar. Nunca. E se você sempre está investindo em você e investindo no que você precisa para construir sua carreira, você vai conseguir crescer. E fazendo com paixão. Não, isso sim. A minha filosofia de vida sempre foi aquela anedota, né, da lebre e da tartaruga. Eu sempre fui a tartaruga. Pouquinho, mas sempre crescente. Assim. Eu não sei se é sorte, se é competência ou um pouco dos dois. Eu nunca tive uma queda na minha carreira. A minha curva sempre foi crescente. Hoje eu posso dizer que eu estou no auge da minha carreira. Eu acho que a gente tem que ter aquela coisa na cabeça, a gente tem que ter um sonho. Quer dizer, não é só sonho, um objetivo. Objetivo. Né? Aonde você quer alcançar, não é verdade? Então, se você está almejando chegar nesse ponto, você tem que subir esse degrau. Né? E a cada degrau que você vai subindo, que você tem que agradecer e você tem que estudar cada vez mais para chegar nesse ponto. Né? Sempre. E não é só ganhar dinheiro, gente. As fotos anteriores que a gente acabou de ver das motos, né? O Paulo, ele adora moto. Viu uma moto ali... Eu estava numa feira. Não tem nada a ver com fotografia. Era uma feira, não sei se era de produtos chineses, eu não sei, era uma feira. E aí eu vi essa motinho lá no stand do cara e o cara, né... Motinho? Motinho mesmo. É motinho, uma cinquentinha. Você consegue colocar aí pra gente, Castanho, a motinho de novo? Aí. Motinho, motinho. E aí... Eu olhei para a moto e engraçado, eu tenho essas coisas às vezes comigo, inclusive eu tenho um trabalho de retrato autoral, eu nem trouxe as fotos aqui, mas às vezes eu bato o olho numa pessoa e eu vejo a foto. E aconteceu isso com a moto, eu bati o olho nessa motinha e eu já vi essa foto. Aí eu fui lá e abordei o cara na cara dura, falei, escuta, olha, eu sou fotógrafo profissional, eu queria fazer umas fotos da sua moto, por fazer, e eu te entrego essas fotos, não tem problema nenhum. Para pensar do lado do cara. Quem é esse louco? Eu vou levar essa moto na mão do cara, o cara vai sumir com a moto, né? Mas não, o cara topou. Aí a importância do site. Entrei com o site na hora, mostrei pro cara, trocamos e-mail, marcamos a data, ele levou a motinho lá e eu fiz, entendeu? Então, assim... E depois o cara virou meu cliente, porque aí ele viu, opa, esse negócio é legal. É legal ter foto boa, a marca cresce. E aí o cara virou meu cliente. E o investimento, então, você foi fazer uma foto por prazer. Por puro prazer. Né? Meu papel de parede do meu computador. E assim, também para portfólio. Sim, por que não? E na sequência virou cliente. Então, assim, a gente tem que fotografar por prazer, a gente tem que estar gostando do que a gente faz. E a gente sempre, a todo momento, temos que fotografar. Sem dúvida. Né? Estamos chegando nos momentos finais aqui. Aí chegou a hora de sortear esse livro do Paulo Emura, que está aí. Aliás, né, vamos ver quem tem uma boa pergunta aí, o Paulo escolher. Agora, caso as pessoas se alguém não ganhar aí, aonde conseguir esse daí? Vamos colocar no chat? Vocês podem me mandar um direct no meu Instagram.
né? E aí lá a gente orienta. Eu despacho para o Brasil inteiro frete grátis, né? Não tem nenhuma restrição, via correio. Então, pode me mandar um direct no @uemurafotógrafo. Maravilha. Ó, Vamos lá. vamos escolher. Vamos não, o Paulo vai escolher a pergunta que mais ele achou interessante, e aí, né, esse livro, Posso Viver de Fotografia, estará aqui na Pan-Americana, no envelope, aos cuidados da pessoa que ganhar, tá? Então, quem foi sorteado, não saia, deixa seus dados aqui para a gente poder deixar na secretaria. Vamos lá. Escolhe aí, Paulo. Meu irmão não vale porque, né, ele já tem, né? Ah, então tá. Tá, vai passando aí, por favor. Tem várias perguntas que são interessantes, hein? Castanho, pessoal, você não sabe aqui, mas tem o Castanho aqui nas carrapetas atrás. Você sugere alguma pra gente aí, Castanho? Você que tá de fora. Essa é boa, da cara. Eu gostei dessa daí, hein? Ó, essa de baixo, né? Eu acho legal. É? Eu acho legal. Deixa eu ver. Saber o mercado vasto, competitivo. Eu acho que essa é muito boa também, viu? Então vamos tirar escorpião do bolso, Paulo. Pô, isso é Mais um. Mais um livro. Se você gostou de 2... 2 livros? 2 livros. Ó. Tá bom, você vai. Gostou? Tá bom? Tá bom. Então, quem é Carla Barbieri Fernandes e Marcelo Praz? Ó, as perguntas são, na experiência de vocês, o que dá mais resultado para conseguir entrar no mercado de trabalho? Ou seja, que o seu nome chegue ao cliente, tráfego pago, orgânico, outro. Eu acho que é uma boa, eu vou justificar por que a gente escolheu. Porque assim, é uma pergunta que vai um pouco além de pura e simplesmente ser fotógrafo. É como você se coloca como profissional, que é aquilo que você estava dizendo, né? Atendimento, honestidade, ética. Então, eu acho que a gente tem sempre que se posicionar dessa forma, sabe? Tem que ser... Você não tem que perguntar para o seu cliente se você quer com nota ou sem nota. Isso não se pergunta, você simplesmente emite a nota e pronto, final. Né? Não adianta a gente reclamar do país e a gente fazer as mesmas coisas, né? Então, tem que ter, sim, ética. E aí essa pergunta encaixa direitinho. E o Marcelo fez a pergunta, como valorizar o trabalho e saber cobrar no mercado vasto de hoje, competitivo, cheio de gente boa e também com fotógrafos de internet que nem sempre entregam o melhor trabalho? Essa é uma pergunta que também eu vou justificar, porque provavelmente eles que estão acompanhando aqui na Pan-Americana ou foram alunos ou estão interessados em ser alunos, são pessoas que valorizam fazer um curso formal. Mesmo que esse curso seja online, mas, sabe, de uma instituição que pensa no conteúdo. E não só esses caras que ficam vendendo cursinho na internet para ele fazer dinheiro. Porque as pessoas têm que entender isso. Muitas vezes os caras que estão oferecendo curso, eles não estão pensando em você, fotógrafo, estão pensando só em vender curso. Né? Uhum. Então, você começar a sua carreira tendo uma base muito bem estabelecida e leitura, e investimento em idas em museus, comprar livros de arte, estudar a fotografia, o mundo da arte em si e da técnica, só isso eu te garanto que vai te fazer uma diferença no mercado na hora que você apresentar o seu portfólio. Então, eu justifico essas duas perguntas por isso. Então, parabéns, Carla e Marcelo. Vocês ganharam, o livro do Paulo Emura. Depois eu vou autografar os livros aí, viu? É? Claro. Você vai vir presencialmente para entregar para eles, é isso? Aí já não sei se eu consigo. Então tá. Bom, pessoal, então Carla e Marcelo, manda aqui para o site para o YouTube, né, o RG e os dados de vocês. Vamos deixar aqui na secretaria aos seus cuidados a partir de amanhã já. Tá sim, bom? A partir de amanhã. Ok? Ok. Já assinado para eles? Assinado. Assino agora. Quando a gente fechar a live aqui, eu assino. Perfeito, então. Você filma
para mostrar para eles. Eu vou filmar com o celular, então. Gente, queria agradecer ao Paulo. Legal, muito obrigado, Elcio. É Obrigadão. muito bom retornar aqui numa casa que me acolheu muito legal aqui. Tivemos experiências incríveis aqui e vale a pena estudar, gente. Estudem, 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 estudem. E queria agradecer a todo mundo que está aqui, ao Castanho que está sempre nos apoiando aqui, ó. Ele não aparece, mas está ralando ali atrás. A gente tem que dar parabéns para o Castanho aqui. A live só acontece por conta dele. Né? E queria agradecer a todo mundo que está presente, a Pan-Americana também, e todos os parceiros da escola, os alunos que dão muita força para a gente, sempre nos incentivando. Eu acho que é isso. Vamos esperar os próximos Pana Conecta aí. É um projeto muito legal, gente. Acompanhem, viu? Sempre tem gente com um assunto muito legal. E obrigado, Elcio. Obrigado, escola. Obrigados a todos da escola. Obrigado a quem está assistindo. E vou deixar uma palavra final. Posso ver de fotografia? Pode. Claro que pode. Deve. Mas, como disse alguém aí, não perca os passos. Um passo de cada vez. Não pule etapas. Maravilha. Certo? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima.